Eu venho do final do vídeo só para avisar aqui que esse vídeo ficou extremamente mais pessoal do que eu imaginava, que eu não consegui manter em um foco específico de uma vez só. Então, se você quiser cortar partes do vídeo para mostrar para amigos, para colegas, fique à vontade, porque eu não consegui falar de uma coisa só, eu fui divagando por vários assuntos. Então, fica à vontade e que provavelmente eu vou postar ele assim mesmo, pessoal pra caramba, porque a minha intenção é me conectar com pessoas que estejam passando por situação parecida. Então, ahn, tudo bem, está muito pessoal. Essa é a intenção mesmo. E que eu vou deixar e que eu vou disponibilizar o espaço de comentário para esse vídeo, para a gente conversar sobre. Então, pessoal, Setembro Amarelo, né? Vamos falar sobre Setembro Amarelo, que é chazinho, tá? Pode parecer que não tem nada, mas é chá. Já me deixa tranquilinha. Eu gosto de chá. Bom, enfim. Uh, eu queria compartilhar no meu YouTube com as pessoas que eu gosto na internet, certo? Internet inteira, praticamente. Uh, a minha vivência com assuntos que estão dentro aí do Setembro Amarelo. Primeiramente, esse vídeo pode ter uns gatilhos caso você esteja passando por alguma situação similar ao que eu tô falando. Assuntos um pouquinho pesados. Então, tipo assim, caso você tenha esse tipo de gatilho, você deve fechar o vídeo e fazer alguma outra coisa que te deixe mais tranquilo e evitar um pouco. Mas o meu objetivo aqui é compartilhar um pouquinho do que aconteceu comigo, o que tem acontecido e, assim, fazer parte da campanha para ser referência para muitas pessoas que talvez estejam passando pela mesma situação, certo? Acredito que o Setembro Amarelo seja, assim, o meu ponto de vista da campanha é que ela ajuda muitas pessoas a isso, a ter informação. Às vezes não tanto a pessoa que tá mal, mas sim as pessoas ao redor dela, ou seja, pais, família, amigos. Ajuda essa galera a normalizar o assunto, a conversar mais sobre o assunto. Ajuda a pessoa mesmo a ver outros relatos, né? Também pensar sobre se de repente, se ela desconhece que está em uma situação complicada, enfim, ir atrás de mais informação e se preocupar com isso, pois Setembro Amarelo fala basicamente sobre a resistência ao suicídio, fala sobre a preservação da vida e todos os outros assuntos que te levam a esse caminho, ou seja, depressão, ansiedade, dificuldades, qualquer tipo de dificuldade e distúrbios que te fazem mal e te fazem ir para esse caminho de recorrer a retirar sua vida. Então, Setembro Amarelo é basicamente para que você se informe o máximo possível e não chegue a esse ponto. E se você tiver nesse ponto, que você possa recorrer à ajuda. Tem que ser mais normalizado mesmo. Então, um pouquinho sobre a minha situação, eu queria compartilhar. Acho que talvez não um pouquinho, talvez muito sobre a minha situação, que eu gostaria de compartilhar. Um outro avisinho é que talvez eu tenha sei lá, um humor um pouquinho estranho. Então, talvez, eventualmente, eu fale com humor algumas partes que não precisava de humor, mas é meu jeitinho, tá, gente? Só deixa de lado, tá? Então, é,
Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de pessoas, gostava de conversar, adorava ficar com todo mundo assim por perto. Era uma criança feliz, gostava de estar com todo mundo e dar abraço nas pessoas, era uma criancinha fofa. E eventualmente, aí na fase de maturidade, ahn, eu comecei a me aprofundar nos meus interesses, né? E é normal. E, eventualmente, em qualquer momento na sua vida, você começa a se aprofundar nesses seus interesses. Só que os meus interesses começaram a me parecer um pouquinho fora da curva e com o tempo acabei me isolando. E isso aconteceu aí por volta dos 12, 13 anos, por aí. Muito mais coisa aconteceu, mas isso me levou para uma jornada em que, não sei dizer, em 2019, eu acho, quando eu estava no meu trabalho, eu estava em um momento muito tenso da minha vida, também escutando sobre Setembro Amarelo e torcendo muito para que as pessoas ao meu redor não percebessem que eu estava com ansiedade e depressão e num poço sem fim, assim, sabe? E com medo de tudo, com medo de estragar a minha reputação e etc. Ah, a campanha de Setembro Amarelo, para mim, o conceito dela é muito útil. Só que naquela época, quando eu estava precisando de ajuda, eu estava no meio de pessoas que eu não confiava e que eu via como pessoas que admiravam muito a própria imagem e orgulho. Talvez eu estivesse errada, porque eu estava mal já. Mas ali eu não me sentia à vontade, eu me sentia muito mal naquele meio e eu tinha certeza absoluta de que falar sobre Setembro Amarelo naquela época ia me fazer mal, ia fazer pessoas rirem de mim, ia me deixar cada vez mais isolada, ia piorar para mim. Ahn, e que todos iam me olhar com pena. E assim, não é uma coisa que você quer quando você tá mal. Ser uma pessoa olhada com pena. Você quer esperança. Você quer que alguém te olhe e diga: eu confio que você vai ficar bem. Eu conheço você e eu acredito no seu potencial. Você tem potencial. Você vai ficar bem. Pode não ser agora, mas você vai ficar bem. E é isso, sabe? Então, assim, com isso eu só queria dizer que às vezes a campanha do Setembro Amarelo pode ficar aí fora do intuito de te ajudar ou ajudar as pessoas que estejam passando por um momento ruim. Mas ela é necessária. Eu acredito que ela é necessária. Enfim, voltando aí para um momento em que as coisas começaram a desandar na minha vida, acontece que eu comecei a gostar de algumas coisas específicas, acabei de me afastando das outras pessoas que eram meus colegas, e decidi, eu vou fazer amigos agora, só amigos, só 2 ou 3 amigos, é normal. Tipo, as pessoas não têm 1 milhão de melhores amigos, as pessoas têm 2 ou 3 melhores amigos. Eu pensei, vou fazer melhores amigos. E aí acontece que eu me foquei em umas 2 pessoas que eram minhas amigas na época, mas elas também cresceram e mudaram e, e ficaram muito diferentes de mim. Eu não tinha ninguém com quem conversar sobre as minhas coisas, sobre os meus interesses, sobre a minha vida. Elas eram muito, muito diferentes. Amava, adorava elas, mas nós éramos diferentes. E assim, crianças às vezes são maldosas, né? É uma coisa meio. Não sei porque você é diferente, você só é diferente, seja normal. Besteira. É, palavras que machucam, sabe? Mas é besteira. Coisa de criança. Bom, enfim.
Ali, depois de um tempo, eu comecei a me fechar mais no meu mundo, comecei a ficar mais na minha, vivia sempre assim, meio desligada do que estava acontecendo. Só me focava nos meus estudos mesmo. Era uma garota, passei a ser uma garota assim, bem reclusa na sala de aula, não falava com quase ninguém e estudava muito. E às vezes eu acho que pelo fato de não ter nenhuma bandeira vermelha que anunciasse que eu estava mal, demorou muito para que os meus pais decidissem: não, filha, você tá mal, você precisa muito ver uma terapia ou algo assim. E eu tive sorte porque os meus pais, eles se preocuparam comigo antes de eu me preocupar comigo. Eu era uma criança, eu não sabia o que estava acontecendo, eu achava que era normal e tanto faz, sabe? Pessoas, tanto faz. Ah, que atrás é um fundo, tá? É, tipo, é a minha casa, real minha casa é assim. Só que atrás é um fundo, por quê? Ela tá bagunçada. E é só isso mesmo. Então, de vez em quando, vocês vão ver, tipo, brilho de repente acontecendo porque bateu o vento. Mas é só isso. Ahn, Enfim. E aí, eu fui pra terapia, onde eu encontrei uma psicóloga que foi mais uma terceira amiga do que exatamente psicóloga. Nessa época, eu acho que eu só tive um princípio de depressão, não tenho certeza do que era. Porque, assim, mesmo tudo parecendo normal pra mim, eu concordo que eu dormia muito, eu passei a dormir mais do que o necessário. Eu dormia, acordava tarde, ia para a escola e mal podia esperar para voltar para dormir. Eu voltava para casa, chorava e dormia. E aí eu acordava, assistia algum desenho ou anime que eu gosto, né? Acordava para comer. E aí, de novo, voltava pra cama, chorava e dormia, ou pra rede, chorava e dormia. Esquecia muitas coisas, eu não era ligada nas coisas, tipo, em nada. Eu acho que a primeira bandeira vermelha que os meus pais notaram foi eu perdia tudo. Tudo que colocavam na minha mão, eu perdia. Então, a agenda, perdia, lápis, perdia. É tipo, tá, tô falando de coisas simples, mas, por exemplo, meu pai me deu um relógio. Eu queria muito ter um relógio. A gente pagou caro pelo relógio e eu perdi o relógio. Tava no meu pulso. Mas assim, acontece que o relógio ele tava mais folgado. Ele era mais folgado do que o meu pulso. Tipo assim, a gente comprou o relógio, eu adorei o relógio, achei ele lindo e maravilhoso. Só que meu pulso era muito fininho. E acontece que o relógio era um pouco maior. E eu acho que eventualmente ele caiu. E eu não percebi. Não percebi, perdi o relógio. Então, assim, perdi celular, perdi relógio, perdi agenda. Pode parecer pouca coisa, mas assim, do nada começou a ser bem anormal para os meus pais. Perdi a mochila, perdi a lanche, perdia tudo. Perdia tudo. E para mim aquilo era comum. Para mim, eu não tinha nada de errado. As pessoas deviam aceitar que eu era uma pessoa que perdia as coisas, mas acontece que eu só me sentia cada vez mais estranha, porque eu perdia tudo. E, enfim, eu muito provavelmente tô falhando em conseguir expressar a dificuldade que eu passava naquela época. Até porque foi muito sutil. Não foi alguma coisa que aconteceu e me deixou muito mal. Foram várias pequenas situações que foram me deixando cada vez mais para baixo, cada vez mais isolada. E eu me sentia julgada pelas minhas colegas, eu me sentia julgada pelos meus professores, eu me sentia julgada pelos meus pais, eu me sentia julgada por mim, eu me julgava de que eu não era normal, de que nada estava bom, de que eu devia ser um robô, ou sei lá, porque seria melhor se eu fosse um robô, porque eu não atendia a expectativa de ninguém. Tinham
papéis, regras, coisas que eu gostaria de ser e gostaria que acontecessem, que eu não conseguia cumprir. E não era fácil, mas para todo mundo era fácil, mas para mim não. Eu sempre me sentia cada vez mais isolada e cada vez mais sozinha. Parece pouca coisa, pouquíssima coisa. Tipo, não aconteceu nada demais com você, tá? Só que a sensação não era assim. Foi muito sutil. E quando eu percebi, eu só tava mal já. Chegou a um momento, sim, em que eu comecei a flertar com a ideia de e se eu não existisse mais, sabe? Aquele momento em que você começa a pensar, poxa, talvez fosse um pouco mais fácil para todo mundo ao meu redor se eu só não existisse mais, sabe? E eu cheguei aí na cozinha, tiveram dias em que eu fiquei sozinha em casa. Era bem comum, porque meu pai e minha mãe trabalhavam nessa época em que eu comecei a pensar nessas coisas. Eles já estavam divorciados, então a minha mãe, quando tinha que sair para fazer alguma coisa para mim, para o meu irmão, e meu irmão estava na escola, eu ficava também sozinha em casa. E era o momento em que eu dava uma passada na cozinha e olhava para a faca. E assim, ah, mesmo que não fosse uma coisa que eu ia fazer na época, eu flertei várias vezes com a ideia de não existir mais. Só não fazia porque eu pensava, tipo, não, eu vou dar mais problema do que eu sou o problema, entende? Eu ia preocupar meus pais, ia preocupar todo mundo. Então eu ainda tinha essa parte dentro de mim, dizendo: não faça isso. E foi aí que eu comecei a diferenciar a situação em que eu estava nesse período da situação que eu passei depois, que foi a situação que eu falei para vocês sobre quando eu estava no trabalho. Acontece que quando eu era pequena, eu tinha várias dessas coisas e interesses que eu gostava, e por mais que eu não pudesse falar com ninguém sobre eles, eu ainda continuava a gostar deles e eles estavam presentes na minha vida. Ah, fui para psicóloga, tive várias conversas com ela, não recebi tratamento de medicação, de remédios. Só umas conversas com a psicóloga me dizendo que era normal sentir algumas coisas e que não era normal sentir outras. E que eu precisava ah, fazer isso, fazer aquilo. Ela me dava algumas orientações para eu me sentir melhor sobre como eu estava me sentindo no período. Mas eu não recebi medicação naquela época. E eu tenho até um pouquinho de dificuldade de considerar a situação em que eu fui como. Eu tive um acompanhamento de uma psicóloga, porque para mim foi o acompanhamento de uma amiga. Ela era minha amiga, porque inclusive ela dava uns conselhos do tipo. Eu dizia, poxa, eu queria ter uma TV dentro do meu quarto, mas eu tenho medo de dar para os meus pais mais despesa e mais dificuldade, então eu não peço a TV dentro do meu quarto. E aí ela disse, poxa, você não tem uma TV dentro do seu quarto? Eu tenho 5 TVs na minha casa, por que você não tem uma TV dentro do seu quarto? E aí passava por aquele momento, tipo assim, moça, eu acho que você está tentando me ajudar, mas você também pode estar me fazendo me sentir meio piada. Não sei. Enfim, fica aqui meu alerta para às vezes você vai para psicólogos, mas não necessariamente eles são incríveis psicólogos. Existem vários tipos de tratamento. Então, se você não se deu certo com um, é bom você ir procurar outro. Ok. Nessa época,
também teve um episódio muito complicado em que meu pai conversou comigo seriamente sobre eu estar mal, depois do incidente do relógio, inclusive. Ahn, e eu lembro claramente de dizer pro meu pai o que eu estava sentindo e ele chorou. E eu não entendi porque ele tinha chorado. Eu lembro que eu falei para ele de várias dificuldades que eu estava tendo, assim, e ele complementou com outras frases. Eu não lembro o que foi que aconteceu. Ele pode ter dito algo sobre isso não é normal, isso não é comum, você precisa de ajuda. E eu fui escalonando o assunto de não, eu não preciso de ajuda, isso é normal, eu tô sentindo só uma coisa que eu sempre sinto. Mas foi escalonando de uma agonia em mim que eu falei pra ele, pai, às vezes eu sinto que vocês não iam se importar se eu não existisse, vocês não iam se. Vocês não precisam de mim, vocês não iam se importar se eu não existisse, seria melhor se eu morresse agora. E assim, e eu lembro que ele chorou. Nesse momento eu parei e assim, não soube como reagir. A minha mãe ficou preocupada, porque ela não estava nessa conversa, foi só eu e meu pai. E enfim, muitas coisas aconteceram nesse período. Inclusive o falecimento da minha avó e a separação dos meus pais. Porque a separação dos meus pais ocorreu nesse turbilhão de coisas. E tudo isso pode ter contribuído para minha situação, mas eu não sei. Assim, a minha memória dessa época, ela não tem sentimentos, de certa forma. Minha memória nessa época é simplesmente as coisas que eu fazia, que era conversar com meu irmão, assistir TV, dormir e chorar. Depois do tratamento com a psicóloga, de várias e várias conversas, depois de um tempo eu comecei a me sentir um pouco melhor. Eu conseguia me sentir mais tranquila com quem eu era, tranquila com as coisas que eu gostava, me sentia incentivada a gostar das coisas que eu gostava. E eu pensei que depressão, problemas eram só isso. Eu passei a adquirir mecanismos assim sobre quando eu me sinto mal, o que é que eu devo fazer, né? Então, assim, tudo começou com o isolamento. Então, toda vez que eu sentia necessidade de me isolar, eu me isolava um pouquinho, sim, mas eu voltava e chamava todo mundo ao meu redor, sabe? Colegas, mesmo que eu não conheça, eu chamava a galera ao meu redor pra sair, pra bater papo, pra conversar. Então, eu fui me acostumando com essa situação, se tornou um conforto, né? Uma zona de conforto. Eu já sabia exatamente o que fazer, então eu tinha colegas, falava com os colegas, tinha as coisas que eu gostava, e aí eu executava as coisas que eu gostava, desenhar, assistir TV, jogar videogame. E sair para ver o sol. Eu gostava muito, eu gosto ainda. É uma coisa que eu adoro, que é sair para passear. Parece um cachorrinho. Eu gosto de sair para passear. Passear. Eu gosto. E essas coisas me davam forças, sabe? Quando eu tava mal. E, e eu pensava que depressão era isso. Ter algumas dificuldades e, eventualmente, conseguir superar elas com alguns eventos do dia a dia. Até porque todo mundo tem problemas. Pode parecer que não, mas todo mundo tem problemas. Porque hoje em dia todo mundo tenta disfarçar o máximo possível aí nas redes sociais. Ah, e fica aqui um outro alerta, certo? Redes sociais, amigos. Todo mundo fingindo que tem uma boa e incrível vida. Ou até mesmo só mostrando a parte boa da vida. Ah, então,
Cuidado com redes sociais, às vezes elas podem ser nocivas para você. Depois de um tempo, eu meio que entrei em uma rede social que eu fico feliz dessa época, mas também fico triste com essa época. Eu conheci o Twitter e acontece que eu comecei a perceber umas coisas que, ok, todo mundo da internet provavelmente já sabe, mas naquela época foi assustador para mim. Algumas pessoas no Twitter falam com muito humor a situação de eu queria estar morta, assim, com muito humor. Tipo, eu queria morrer, emoji feliz no final. E assim, é uma piada enquanto você tá só brincando com isso. É uma piada enquanto aquela frase não faz sentido para você. O sentido da frase é não fazer sentido. A graça da frase é não fazer sentido. Mas a partir do momento que você realmente começa a achar que aquilo é verdade, começa a achar que realmente morrer parece ser uma ótima opção, então não é mais uma piada. Então, é aquele momento, por favor, deixe as redes sociais, converse com as pessoas ao seu redor. É... Passei muito tempo mais ou menos nessa situação, em que eu tinha alguns amigos virtuais, eu tinha meus colegas da faculdade, eu tinha meus momentos de tristeza, mas eu conseguia superar eles. Só que quando eu passei para fase em que eu devia encontrar um trabalho, as coisas começaram a desandar bastante. E, de novo, eu diria que eu me considero uma pessoa com muita sorte. Assim, pela situação. Bastante sorte. Eu encontrei uma pessoa, nesse período ainda, encontrei uma pessoa que realmente me apoia e tá do meu lado, independente dos meus interesses. A minha mãe aceitava o meu jeito também, meu pai também, porque nesse período eu já sabia que eu tinha momentos em que eu ficava triste, mas eu sabia me recuperar. E acontece que jogar muito videogame e assistir muita TV fazia parte desse processo. E assim, tá. Outro alerta que eu queria deixar. Várias pessoas acreditam que jogar muito videogame, assistir muita TV, ou não sei, trabalhar demais, ou focar pra caramba nas atividades domésticas, sabe? E deixar suas outras responsabilidades de lado, como estudar ou fazer contato social, sabe? Se focar demais em uma coisa específica. São o problema. Na verdade, não são o problema. Todos esses são. Todas essas são formas de fugir do problema. Porque, assim, quando você tá mal, a sua mente. Você é seu pior inimigo. A sua mente fica lá te falando coisas que não fazem sentido. A depressão é uma diferença de um hormônio. Assim, você devia estar recebendo um hormônio no seu corpo, mas por algum motivo o seu organismo deixou de oferecer aquele hormônio, deixou de ganhar aquele hormônio. E por isso, essas frases alarmantes podem ter algum significado a mais, podem ser diferentes. Você começa a se botar para baixo, você pode começar a se sentir mal consigo mesmo enfim, a sua cabeça fica um caos, a sua mente fica um caos, você fica um caos. E não é no bom sentido. Você não se sente confortável com você mesmo. Então, para fugir dessas coisas, a gente acaba se focando em outras para manter a mente fora desse lugar. E assim, uma coisa que eu já vi demais na TV, na mídia em geral, de muita gente dizendo a internet tem que acabar, o videogame tem que acabar, entre outras coisas. Mas
essas coisas não são o foco do problema, elas só são uma fuga para você sair do problema. Elas podem ser uma bandeira vermelha pro problema. Então, se não tivesse, a pessoa ia de mal a pior assim. Tipo, até se automachucar pode ser considerado uma forma de fuga. E não vou abordar muito isso porque gatilhos. Mas, enfim. Eu vejo como se fosse, tipo, febre. Se não tiver febre, como é que você vai dizer que a pessoa tá doente? Se não tiver sintomas, como é que você vai dizer que a pessoa precisa de remédio? Eu nem sei se eu posso estar falando coisa certa ou errada aqui. Eu não sou profissional nisso. Tô só querendo compartilhar mais ou menos da minha experiência e acontece que essas coisas não têm que acabar. Elas podem ser só uma bandeira vermelha pro problema. Não é a bandeira vermelha que tem que sumir. É, as pessoas têm que entender e te ajudar a se erguer. Isso que tem que acontecer. No ideal, era isso que ia acontecer. Bom, enfim, voltando para a jornada. Acontece que durante o período em que eu comecei a procurar por trabalho, eu passei ainda. Aí eu ainda estava nessa situação. Para mim, como eu disse, ficou cômodo. Eu passava por momentos tristes e me levantava. E só que eu passei por no mínimo 2 ou 3 empregos em que eu não conseguia focar em fazer as coisas. Em que, quando uma responsabilidade que ia me fazer muito mal acontecia, eu simplesmente fugia, assim, sumi do trabalho. Ahn, Sumi do trabalho, sumi da responsabilidade, sumi do que eu precisava fazer. Porque aquilo ia me fazer mal. Então, eu preferia ignorar. Enfim, isso com certeza não me fez bem no dito trabalho. Ahn, Até que surgiu uma oportunidade de emprego, assim, bem fenomenal na minha vida. Acontece que eu pude entrar em um emprego que ele ia me exigir, tipo, muita, mas muita responsabilidade. Eu ia entrar como gerente. Eu ia precisar de muita responsabilidade para conseguir cumprir aquela missão. Ah, mas ao mesmo tempo eu ia ser largamente paga. Eu ia receber muito, muito. Isso eu pensei, vai melhorar todos os meus problemas. Isso vai resolver todos os meus problemas. E eu já sabia que eu estava entrando em um buraco assim, sem fim. Porque antes de eu começar o emprego, só de pensar na responsabilidade do emprego, eu chorei por 2 dias. Mas eu ia fazer. Eu ia fazer. Com a mesma dificuldade, eu ia fazer. E aí que vem o pulo do gato. Porque é, essa fase foi completamente diferente das minhas outras fases de dificuldade. Eu decidi, nesse período, que eu não ia mais tocar em nada que me desse distração. Essa era a minha palavra da época. Nada que me distraia pode me distrair agora. Eu preciso ser completamente focada. Eu preciso ser uma pessoa incrível no trabalho. Eu preciso ser uma grande gerente. E então, quando eu entrei nesse trabalho, e assim, gerentes eles têm que lidar com um pepino de cada dia. É sempre um abacaxi maior. Todos os dias, o gerente tem que estar lá para administrar um abacaxi, uma coisa complicada. E assim, aquilo estava mexendo com os meus gatilhos incrivelmente. E eu não tinha para onde fugir. Eu não tinha escapatória. Eu sentia culpa por gostar das coisas que eu gostava. E são coisas simples. Mas eu sentia culpa, muita, muita culpa. Por pensar em jogar, eu sentia culpa. Por pensar em me divertir, eu sentia culpa por tudo.
porque eu precisava me focar. Eu fui ladeira abaixo, assim. E eu diria que o fato de eu olhar para uma frase de Twitter dizendo dormir é legal, imagina morrer, me trazer felicidade, realmente felicidade, assim, ler aquilo e tipo, aquilo ali foi o grande alerta da minha vida e graças a Deus eu já sabia que aquilo era um alerta. Aquele foi o momento em que eu me disse, eu preciso de terapia. Eu preciso de terapia urgente. E eu falei pra minha mãe. E ela me apoiou na hora. E a gente falou pro meu pai. E eu tive apoio na hora. E muita gente não tem essa sorte. E é por isso que eu queria, eventualmente, que tivesse mais pessoas na internet que pudessem ser esse porto de seguro de dizer existem bandeiras vermelhas e existe ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Você precisa. Ah, você não é fraco por pedir ajuda. Você não é menos. Você não é imperfeito. Você é perfeito. Você é incrível. Na verdade, o ser humano é imperfeito. Sabe? A nossa. O nosso diferencial é ser imperfeito. As imperfeições levam a gente mais longe. E, assim. Ah, nesse período, eu digo que eu tenho muita sorte, porque esse trabalho, apesar de me levar para um poço assim, sem saída, me deu muito dinheiro, o que me fez pagar por tratamentos bem caros. Terapia, eu tinha uma psiquiatra e uma psicóloga e remédios. Então, eu tive a oportunidade de pagar por coisas bem caras para me manter bem. Com o emprego ainda. Então, eu consegui manter o emprego e continuar a minha tentativa de é, me manter saudável depois que eu percebi a minha primeira bandeira vermelha. Quando a psiquiatra perguntou para mim, na frente dos meus pais, se eu já tinha pensado em morrer, eu respondi que sim, na frente dos meus pais, e aquilo foi doloroso para mim. Saber que os meus pais, de novo, estavam tendo que ver a filha querendo não estar nesse mundo. Mas foi necessário. E quando a minha psiquiatra perguntou para mim se eu tinha algum hobby, alguma coisa que eu gostava de fazer, a palavra gostar era completamente vazia para mim. Vazia. O que não tinha alguma coisa que eu gostasse. Eu só sabia do que eu precisava fazer. Me deu um completo branco. Não tinha nada que me desse prazer ou felicidade naquela época. Não gostava de nada naquela época. Então, eu demorei que eu acho uns 3 minutos para responder assim, pensando. E nada me vinha à mente, sabe? O que é gostar. Daí eu comecei a tomar meus medicamentos. Disse, eita, você esqueceu tudo que você gostava. É, esqueci tudo que eu gostava. Daí em diante, comecei o tratamento e passei por um período em que eu tentava ao máximo gostar das coisas. Eu comecei a buscar pela sensação de gratidão. Parece meme, né? As pessoas dizendo, uau, gratidão. Mas para uma pessoa que estava no fundo do poço, isso era incrível, isso era inimaginável, isso era algo. Era um sonho. Gratidão por estar aqui. E comecei a buscar por isso. A minha psiquiatra disse que esportes e
atividades físicas faziam bem. Está comprovado na ciência que fazer atividades físicas te dão dopamina. Então, eu fui atrás disso também. E é por isso que hoje em dia eu não gostaria de largar a academia. E não é por me manter no shape, ou me manter bonitona, alguma coisa assim. É uma coisa de saúde. É realmente saúde. Não é saúde física, é saúde psicológica. Eu quero ir para a academia para eu poder ter um aquele boost de eu consigo e sair de lá. Eu fui para academia. E assim, nesse período, pequenas coisas. Esse período que eu realmente considero que eu passei por depressão. E foi depressão bem cagada. Eu não tinha nem é, tentado executar alguma coisa como quando eu tinha tentado quando eu era pequena. Quando eu era pequena, eu cheguei a pegar uma faca, eu cheguei a colocar uma faca no meu pulso, eu cheguei a pensar em muitas coisas para realmente executar uma potencial é, sumida desse mundo. Mas eu não ia fazer. Eu não fiz. E para mim ia ser pior se eu sumisse desse mundo naquela época do que continuar tentando, mesmo que significasse só existir. Agora, nessa nova fase, não. Nessa nova fase, o pensamento de não estar aqui era incrível, era maravilhoso. E assim, eis o perigo, meus amigos. Eu lembro de cada momentinho em que eu consegui dizer que eu tive um sucesso no percurso de melhorar. Meu namorado se mudou para minha casa. Isso foi lindo. Meu namorado se mudou para minha casa. Ah, e eu tive mais um apoio para aguentar o trabalho. Eu ia para academia pelo menos meio-dia, porque assim, eu ia pro trabalho de manhã, das 6 até meio-dia, e aí eu saía para almoçar. Meus pais me buscavam no trabalho, porque eu não tinha iniciativa para buscar um Uber, eu não tinha iniciativa para nada. Então, meus pais iam me buscar do meu trabalho. Ah, o fato do meu namorado ir para minha casa foi o primeiro fator em que me fez levantar da cama, sabe? Porque era difícil. É pouca coisa para quem não tá passando por um período difícil. Mas levantar da cama e ter iniciativa para alguma coisa é assim, é tipo ganhar uma promoção. Para quem não tá com depressão, sabe? Você levantou da cama, mano, você sucesso. Levantou da cama, você fez seu café, você tomou banho, sucesso. Então, assim, período difícil, situação difícil, mas eu tava comemorando cada migalhazinha que eu conseguia. Quando eu ia pra academia meio-dia, eu fazia esteira por 10 minutos. Bem pouquinho. Mas eu fazia bem, bem, bem rápido. Eu colocava lá no, por favor, me deixa cansada. E corria pra caramba até eu ficar muito suada e tomar um banho. E aquilo realmente era um boost de felicidade. E eu me sentia culpada por me sentir feliz nessa época. Porque eu pensava, se eu fosse uma pessoa que não está em depressão, só correr na esteira ia ser nada pra mim, sabe? Ia ser nada. Mas naquele momento era incrível. Eu conseguia alguma coisa. Saía da esteira, passado 10 minutos de esteira, e eu tinha a sensação de eu conseguir alguma coisa, eu consegui correr, eu consegui, eu tive iniciativa, eu fui lá, eu apertei o botão de correr e eu saí da esteira como uma vitoriosa e foi. E isso era um passo incrível para mim. Ah, eu lembro de a minha mãe me sugerir ir para yoga. Ela é um amor.
quando ela sugeriu que tal você fazer umas sessões de yoga pra, sei lá, exercitar melhor o corpo. E eu fiquei tipo, tá aí. Marca um yoga pra mim. Porque assim, esse período eu não tinha iniciativa nenhuma pra nada. Nada me dava prazer, nada me dava felicidade. Então, não podiam esperar de mim que fosse fazer alguma coisa. Marcar médico, eu não ia fazer. Porque, pra quê? Ok, é pra eu me sentir melhor eventualmente, mas aqui, agora, nesse momento, eu não conseguia nem pisar fora da cama. Como que eu ia pisar fora da cama, pegar meu celular e ligar pro médico, ter que esperar a moça falar, enfim. Qualquer coisa era muita dificuldade. Então, nessa época, meus pais passaram a tomar as rédeas e marcar as coisas pra mim. O que é uma coisa que, enfim, você tem um colega ou alguém que tá passando por uma fase difícil dessas, sabe? É uma ajuda e tanto. Você tá lá do lado dessa pessoa, mesmo que você não possa fazer nada, mesmo que você não saiba o que é essa sensação de estar mal. Ah, você dizer pra ele o que ele ou ela tem que fazer, ah, ou como ela deve se sentir, ou que tem que ficar tudo bem, ou fique feliz, não vai levar a nada. Mas se você estiver lá e fizer as coisas com ela pra ela, isso vai ser incrível, porque essa pessoa ela tá com dificuldade, ela pode estar passando por esse momento que ela não tem iniciativa, ela não sente prazer, ela não sente vontade de fazer as coisas. Então, quando você toma as rédeas, você não apenas está ajudando ela a seguir em frente, mas você também está demonstrando amor e compreensão para essa pessoa que está mal. E aí, ah, eu lembro exatamente do dia em que eu não sei, eu acho que eu tinha um mês, 2 meses fazendo yoga. Ah, não era só alongamento, era também respiração e meditação. E era muito bacana, bem fora do que eu imaginava. Bem fora do meu, não sei, aspecto mental, assim. Não imaginei que algum dia eu estaria fazendo essas coisas. Eu me considerava uma pessoa que ficava entediada muito fácil. Ah, mas eu tava lá meditando. E depois de 2 meses eu lembro muito bem de um período, de um dia específico em que eu deitei no chão, lá, tapete de yoga, deitei no chão. E meditei deitada, porque era a prática do dia, a maioria das vezes a gente meditava sentado, mas na prática daquele dia a gente meditou deitado. E a professora tocou alguns sinos. E a intenção era escutar e sentir a vibração dos sinos. E eu lembro que eu senti o meu coração. Foi um momento muito forte para mim. Eu chorei durante a meditação porque eu estava feliz, finalmente eu estava feliz de estar ali. Eu finalmente me senti grata. Eu finalmente senti ah, ainda bem que o meu coração tá batendo agora. Podia ter sido diferente. Então é essas coisas, gente. Daí em diante, a jornada continua. Eu continuei tomando remédio. Eventualmente, eu fui demitida do emprego. E no dia eu chorei. E acontece que todo mundo devia estar pensando, ela tá chorando porque tá saindo do emprego, porque ela foi demitida, ela tá. Ela se ferrou na vida, ela tá muito triste, tá pensando nas dívidas de casa. Não, eu tava chorando de felicidade, porque eu tava tipo, até que enfim esse inferno acabou. E assim, e não apenas isso, eu sobrevivi a um inferno! Caraca, velho! E aí, assim, saí do emprego, ah, com o restinho do que eu ainda tinha desse emprego, continuei pagando minha terapia. E meu namorado conseguiu o emprego dele também, nesse período em que ele se mudou para minha cidade, ele conseguiu um emprego para ele também. E
a gente estava na época dos procurando emprego. E juntando as nossas economias, a gente comprou o nosso próprio AP, porque na época a gente ainda morava na casa da minha mãe. E assim, por mais que a minha mãe e meu pai sejam uma grande âncora para mim, eles têm as cobranças deles, são diferentes, entendeu? Então, alugar o nosso próprio apartamento me deu mais liberdade de ir atrás das coisas que eu gosto. De realmente ir atrás do que eu gosto e ser apoiada por isso. Porque acontece que minha mãe e meu pai podiam até me apoiar, mas podia ser aquele apoio tipo, faz o que você quiser, filha. Eu não sei o que eu fiz de errado. Enfim. Um, Pais às vezes não entendem o seu interesse. Então, coisas assim podem acontecer. Um, e na nova fase, no novo apartamento, outra coisa que os meus pais detestavam era bichinho de estimação, mas a gente adotou um gatinho. E hoje eu me sinto assim, muito melhor. Ainda tô tomando os remédios. Eu tô diminuindo a minha medicação, mas aquilo, se eu tivesse que para sempre tomar essa medicação, tudo bem. E se eu tivesse que aumentar de novo a minha medicação, tudo bem. Se eu tivesse que mudar de remédio, tudo bem. Se eventualmente na minha terapia acharem uma outra causa para minha situação, ah, e eu tiver que mudar de remédio, tá tudo bem. É, porque a sensação de estar grata e de estar aqui acompanhando a evolução do mundo é hoje mais importante para mim. E muito boa, tá? Queria deixar também esse aviso sobre psiquiatras, psicólogos. De novo, um tratamento ou um remédio, né? Uma psiquiatra ou um psicólogo específico pode não ser o melhor para você. Então, sinta-se à vontade para mudar. E remédios também se aplicam assim. Às vezes, uma dosagem tem muitos contras. Você começa a tomar, tem prós, mas tem muitos contras e te faz mal. Então você tem que mudar de processo e isso pode ser frustrante. Mas no final vai ter boas recuperações, vai ter bons resultados. Porque é isso que psicólogos, psiquiatras estão procurando e eles são e devem ser aquela visão de esperança para você. Devem ser aquela pessoa que vai olhar para você e dizer: eu boto fé no seu potencial, eu confio em você, eu consigo te ajudar a chegar lá, eu consigo te ajudar a, a ver a melhor parte desse mundo que você ainda não está vendo. Por isso, nunca que eu vou desmerecer uma profissão de psicólogo, mesmo que alguns não sejam o melhor para a pessoa em questão. Existem pessoas e pessoas. Enfim. Ah, e eu tô nessa fase em que eu tô deixando o remédio, tô continuando a academia, não tô mais em tratamentos caros, ok? Eu não tenho mais condições de pagar tratamentos caros. Eu, eu tô dentro de um plano de saúde e tô com a psiquiatra do plano de saúde. E ela se encaixa como uma pessoa que tá me ajudando nesse momento. E eu também defendo que dá para você encontrar soluções de baixo custo. Hoje em dia, como é o assunto sobre depressão, sobre ansiedade, sobre tudo que envolve o Setembro Amarelo, tá bem difundido e, assim, é um período em que a gente deve procurar informação. E tem muitas ferramentas gratuitas e de baixo custo. Eu acredito que eu só tive que encontrar ferramentas de alto custo porque eu tava, eu tava assim, muito no fim da linha. Eu tava
muito, muito, muito mal. E graças a Deus eu não tive nenhuma tentativa durante essa fase em que eu tava muito mal. Mas eu também tive amigos que tiveram tentativas nesse período. E eu lembro de não saber o que fazer por ele, mesmo por eles, mesmo eu mesma estando mal. Eu sabendo o que era aquilo, eu não soube ajudar e nem sentia que eu podia ajudar. Porque eu sentia também que ajudar eles podia ao mesmo tempo me levar, ativar os meus próprios gatilhos. Então, até eu estava impossibilitada de ajudar eles, sabe? Situações em que uma pessoa pensou em executar uma situação de abandonar esse mundo e do nada foi telefonada ou interfonada por uma situação, tipo, visita que chegou do nada. Então, pessoas que realmente tentaram e estavam prestes a tentar fazer alguma coisa absurda, mas foram impedidas bem na hora. Por muita sorte, por não sei o que, por obra do destino. Pessoas que tentaram engolir muitos remédios de uma vez e não deu certo. Meus amigos. E assim, quando eu falo meus amigos, eu tô falando de pessoas que eu realmente achava incríveis e não eram mais os colegas. Eram pessoas que eu olhava e dizia: vocês são incríveis e vocês merecem um espaço na sociedade. As pessoas precisam ver como vocês são incríveis. As pessoas deviam poder olhar vocês com os meus olhos, porque vocês são incríveis. E eles passam por problemas e dificuldades todos os dias e às vezes não conseguem lidar com isso. Então, eu simpatizo pra caramba com o Setembro Amarelo e não só por ter passado por uma situação complicada, que às vezes eu fico até assim, um pouco com medo, porque, como eu já disse no início, eu me considero uma pessoa que teve sorte pra caramba. Então, digamos que eu não sinto que passei por dificuldade suficiente. Só que parte do Setembro Amarelo, parte dessa discussão é qualquer dificuldade é uma dificuldade, não sinta vergonha dela, não importa o tamanho dela. Então, estamos aí, né? É, e quero sempre ajudar aquela pessoa, essas pessoas que passam por isso. E além de ter eventualmente passado por uma situação dessas, tenho amigos e pessoas que eu realmente importo e vejo de fora, são necessárias. Então, se a pessoa que está vendo esse vídeo eventualmente se sente desnecessária, saibam que você é uma pessoa importante. A sociedade tipo, a gente, o mundo é feito de várias pessoas que fazem várias coisinhas pequenas, cada um de cada vez. E mesmo que você não consiga ver isso, você é importante. Mesmo que você não tenha amigos e esteja isolado, como eu estive, você é importante para sua família, ou para um desconhecido na esquina, sabe? Você não sabe, você não tem como saber. E é por isso que. E isso é uma das formas em que a gente pode, tipo, comprovar mesmo que uma situação dessa é de estar mal e de estar com algum distúrbio dessa situação. É realmente um distúrbio, porque não tem como você saber que vai dar ruim, sabe? Não tem como você saber que daqui a 2 anos, ou daqui a um mês, ou amanhã, você não vai estar muito, muito bom. O futuro não é horrível. Não precisa ser. O futuro também não é perfeito e não precisa ser. E, e você é sempre importante. Mesmo que você não esteja vendo isso, mesmo que você não veja, mesmo que você não ache, você é importante. Eu vi frases de ajuda agressiva. E aí eu gostaria de deixar aqui no final desse vídeo.
Você vai ter sucesso na vida. Não tem escapatória. Não tem como fugir do sucesso que a sua vida vai ter. Cuidado se você tiver gatilhos a respeito de uma vence.